O que define alguém um gênio? Para apresentar esse assunto, eu vou estar usando de exemplo o personagem Itoshi Sai de Blue Lock como exemplo. Sai é visto como um jogador brilhante, a joia do futebol japonês. Cada movimento seu é perfeito, e o mundo todo o tem como um gênio, mesmo que ele não seja um. A questão é que o Sai joga com tanta perfeição que ele cria essa aura de gênio, mas essa suposta perfeição não vem do fator ser um gênio, vem do fator de repetir várias vezes até que o movimento se torne perfeito. Mas perfeição não existe, e nunca vai existir. E eu vou estar mostrando isso ao longo do vídeo. E também eu vou estar mostrando pra você como você constrói a sua própria genialidade mesmo sem ser um gênio. Muita gente fala se torne um gênio, ou pareça um, seja genial. Mas aí que eu te pergunto, o que é genialidade de fato? E a sua genialidade seria a mesma que a minha, ou de qualquer outra pessoa? As pessoas levam o tema genialidade como se fosse uma coisa única, mas ela vai se manifestar de formas diferentes em cada pessoa. E hoje eu tô aqui pra te ajudar com isso. Opa, Luke aqui, como vocês estão? Eu tô bem demais. Bem, ao longo que eu pensava em fazer esse vídeo, eu tive muitos raciocínios. Então eu preciso que você preste atenção do início ao fim para aprender como alcançar a sua genialidade, mesmo sem ser um gênio. Porque sério, eu pensei em muitas coisas, muitas mesmo. Então para me ajudar, deem like e hypem o vídeo, isso me ajuda muito. E também, muito obrigado aos membros pelo apoio de sempre, vocês são demais, na moral. Sou grato de coração. Bom, eu já falei muito, então bora pro vídeo. Eu sou o Lug ou Lug, tanto faz. Você não se torna gênio, você nasce ou não nasce gênio, simples assim. Mas ainda assim, é possível se alcançar a genialidade. No mangá de Blue Lock, somos apresentados a outro conceito além do de gênio. Os aprendizes talentosos, que como o nome fala, são pessoas que são talentosas, mas não só isso. São pessoas talentosas que rivalizam com os gênios. O aprendiz, ele é caracterizado por sua alta habilidade analítica e tomada de decisões. E essas são características que condizem muito mais com o que foi apresentado do Sai pra gente. Uma pessoa que calcula tudo antes de tomar as decisões. Diferente do gênio, que age por instinto, mas eu vou estar explicando isso mais pra frente. Mas enfim, como o Sai vende essa imagem de gênio então? A questão é que genialidade não é algo exclusivo de gênios. Ela é algo que também pode ser alcançada através do esforço contínuo. E eu vou estar repassando isso. O primeiro passo para alcançar a genialidade é: seja um crítico. Desenvolver um senso crítico é algo fundamental na busca pela genialidade, meus manos. Mas eu falo de senso crítico no sentido de você conseguir se julgar e entender onde você deve melhorar. Seja o seu próprio crítico, mas se critique com fundamento. Não fique com pensamentos pessimistas se jogando para baixo. Eu falo de ter senso crítico para você ver onde você erra, para que você possa melhorar. Quando erramos em alguma coisa, às vezes leva um tempo pra entender aquele erro. Isso é normal. Há coisas que só percebemos com o tempo. Mas mano, tenha em mente que reconhecer onde tá errando é o primeiro passo pra você entender onde deve melhorar. Entendendo isso, a gente já pode partir pro próximo passo. O esforço, que eu citei antes. Para alcançar a bendita da genialidade, você precisa de esforço, constância e repetição. O Sai, como eu disse antes, é considerado a própria perfeição. Ele tem uma maestria absurda em cada movimento. E essa maestria você só vai conseguir através da repetição. Bruce Lee disse uma vez: eu não temo um homem que praticou 10.000 chutes uma vez, mas eu temo o homem que praticou um chute 10.000 vezes. Isso se encaixa muito com o que o Sai passa pra gente. Ele é tido como um gênio e como alguém perfeito porque ele treinou muito. Ele treinou tanto que aos olhos de qualquer pessoa aquilo reluz como algo perfeito em campo. O esforço é uma peça que tu nunca vai poder descartar da sua vida pra ser bom em alguma coisa. Esse mundo é muito cruel, meu amigo, e você vai estar sempre tendo que se esforçar pra atingir a genialidade. Porque se esse não for o caso, você vai ficar pra trás, simples assim. O próximo passo que eu quero que você entenda é que não há limites para a sua evolução. Enquanto você estiver insistindo e de pé, você sempre vai ser recompensado. E isso entra naquele assunto de novo, quanto mais você pratica, melhor você fica. O próprio Sai, que é supostamente um jogador perfeito, pode ficar melhor. Mano, ele é um sub-20, ele tem pelo menos mais 18 anos jogando futebol. E vocês acham mesmo que essa suposta perfeição é o auge dele? Não, ele tá muito longe do seu ápice de futebol. É aquilo, tudo que é bom pode ser ainda melhor. Então, quanto mais esforço você põe pra melhorar a si mesmo, mais perto você chega do seu auge e mais perto você chega a se tornar uma pessoa melhor. Não se prenda a falsos valores como perfeição, porque esse tipo de valor só te afasta de se tornar alguém excelente no que faz. Você realmente precisa ser perfeito? Nos dias de hoje, eu vejo uma afirmação se tornando cada vez mais comum. Eu sou perfeccionista demais. E isso me preocupa muito,
Porque muitas vezes essas pessoas acabam deixando de fazer algo ou se cobram em um nível absurdo para alcançar seus objetivos, por terem medo de não fazer da melhor forma possível. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu vou repetir mais uma vez, perfeição é algo que não existe, ela é inalcançável para o ser humano. E eu vou estar te mostrando por que você não precisa ser perfeito, irmão. Primeiro, o perfeccionismo fala muito sobre como evitar o fracasso e menos sobre como alcançar a vitória. O perfeccionista, ao perceber que as chances estão contra ele, prefere desistir logo de cara, porque quer evitar uma frustração na sua vida. Quando ele vê que a concorrência é grande, ele simplesmente desiste e tenta achar uma coisa na qual ele se sinta mais seguro. Na verdade, muitas das vezes, ele nem tenta buscar por outra coisa que ele seja bom. Na maioria das vezes, pessoas perfeccionistas acabam optando pela procrastinação por medo de errar mais uma vez. E tipo, você não tem noção do quanto isso é sério às vezes. Essas pessoas preferem jogar o seu tempo fora do que tentar mais uma vez. No fim das contas, o perfeccionismo na maioria das vezes é mais uma tentativa de se defender do que uma verdadeira dedicação em fazer algo de forma excelente. O pensamento que essas pessoas têm é: se eu for perfeito, ninguém terá nada pelo que me julgar. Por isso, elas dão o seu melhor até se esgotarem por completo. E aqui tá um problema. Elas não estão fazendo isso por disciplina e respeitando os limites do próprio corpo, mas sim por medo do julgamento alheio. E eu nem preciso dizer que na verdade isso tá acabando com a pessoa. Ela tá se permitindo ser dominada pelo medo do julgamento, o que torna ela mais fraca por dentro. Pensa comigo, perfeccionistas se estressam com muito mais facilidade. Eles têm uma tendência de se irritarem com mais frequência, porque o mundo todo é uma bagunça. O mundo não é perfeito. Na verdade, como eu tô dizendo nesse vídeo todo, perfeição é algo que não existe. Ou seja, todo esse perfeccionismo no fim das contas não é uma busca pela perfeição em si, mas sim uma busca pela validação das pessoas ao redor. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi, meu amigo. Feito é melhor do que perfeito. Muita gente que critica essa frase não entende que os perfeccionistas querem ser bons em coisas que eles nem começaram ainda. Por isso, muitos dos seus planos nunca saem do papel. Eu falo isso por experiência própria com esse canal. Eu já fui perfeccionista. Quando eu tive a ideia de criar o canal, eu queria que meu primeiro vídeo fosse 100% perfeito, sem nenhum defeito, bonitinho. Mas como eu ia fazer isso sem experiência alguma? Com o tempo, eu percebi que essa mentalidade é o que impede de começar. Como eu queria ser perfeito em algo que eu nunca tinha feito. Até hoje, eu não sou perfeito no que faço, eu cometo muitos erros, mas depois eu vou lá e melhoro. Tenha em mente que é melhor começar aos poucos para que na prática você consiga criar excelência. Eu posso compensar um vídeo anterior, que na minha visão é ruim, fazendo vídeos melhores depois. Não adianta nada ficar se cobrando o tempo todo para alcançar algo que não existe. Perfeição não existe. Excelência, sim. A perfeição é uma farsa que mina o seu potencial. Então apenas comece, dê o seu melhor. Não se preocupe com seus erros, na próxima você melhora. É assim que você alcança a excelência. Você erra para depois corrigir. Dessa forma, você evolui. Outra coisa que eu vejo as pessoas falando muito é sobre condição perfeita para começar. Mas, mano, você não precisa de condição perfeita para começar. Na verdade, você precisa parar de se preocupar com seus contratempos e simplesmente começar. Deixa eu te dar um papo, xará. Não existe condição perfeita para você começar algo. Basta começar. É mais simples do que você pensa. Eu vejo muita gente falando que não começa algo por não ter os melhores equipamentos ou condições. Mas deixa eu te contar outra coisa simples, ninguém começa de cima. Começa com o que você tem, mesmo que seja pouco. E isso não vale só pro profissional, vale pra vida toda. Pessoas esperam melhores condições para falar com alguém, pessoas esperam melhores condições para treinar, pessoas esperam melhores condições até para gravar. Mas é só você fazer uma coisa que eu disse praticamente esse vídeo todo. Só vai. Quer gravar? Grava todo dia. Quer treinar? Treina todo dia. Você não precisa das melhores roupas de treino ou de equipamento para treinar. Quer falar com alguém? Simplesmente vá. Porque ninguém vai tomar atitude por você que você mesmo mostra não ter. A melhor condição nunca vai vir até você. Na verdade, é você que precisa criar a sua melhor condição. Gênio age por instinto. O que ele faz vem de um impulso natural dele. Mas isso não significa que não demande esforço. Thomas Edison uma vez disse: gênio é 1% inspiração e 99% transpiração. O que ele quis dizer com isso é que o gênio tem o impulso, o 1% de inspiração. Mas às vezes ele vai precisar de 99% de transpiração para alcançar a genialidade. Claro, também existem níveis de gênios. Nenhum gênio é igual ao outro. Assim como eu disse no começo do vídeo, a sua genialidade vai ser diferente da minha, porque somos pessoas diferentes, e o mesmo vale para gênios em si. E tá tudo bem. Um exemplo disso, no próprio mangá de Block, a gente tem o Nagi e o Rin. Enquanto o Nagi mal precisa se esforçar para se destacar, o esforço do Rin é notável. Ele literalmente sangra em campo. Ambos são gênios, mas o Rin não se resume apenas a isso. Ele sabe que ser um gênio não é tudo. Mano, nem sempre um gênio vai vencer e ser genial.
E aqui a gente entra em outro ponto, que nem todo gênio é produtivo. Entrar muito nesse tópico nos leva ao assunto de procrastinação de novo. Mas a verdade é que quando algo vem fácil demais, a maioria das pessoas não consegue valorizar. Muitos gênios não reconhecem o talento que têm, por isso morrem na praia. Para alcançar a genialidade, o esforço sempre vai ser seu melhor aliado. Os aprendizes alcançam a genialidade e vencem os gênios por conta do seu esforço. Eles analisam, eles se adaptam e eles vencem. E é assim que você vence quem nasceu para aquilo, se esforçando até alcançar a sua genialidade. Eu tive um pensamento muito interessante esses dias, eu até compartilhei na comunidade do canal. O pensamento é o seguinte: você pode ser um gênio e um aprendiz talentoso ao mesmo tempo. Calma o coração que eu vou explicar. Pra mim, pelo menos o que eu vi do Sai, eu diria que ele seria um gênio como atacante e um aprendiz talentoso como meio campo. Porque coisas diferentes exigem consciências diferentes. E isso é pra tudo. Você pode ser um gênio em uma coisa e um aprendiz talentoso em outra e você nem sabe. Você pode ter um impulso natural para ser bom em algo desde o início, mas enquanto você se prende ao perfeccionismo e nunca tenta por medo, você nunca vai saber. Foque em ser o melhor e não em parecer o melhor. Não se vive de aparências, se vive de resultados nesse mundo. Nunca queira ser algo que você não é. Seja genial à sua maneira. Todo mundo vive em busca de resultados nessa vida. Eu quero me tornar alguém sempre melhor, por isso todo dia eu me esforço cada vez mais do que antes. E eu vou te dizer, tá valendo a pena. Eu tô tendo muitas ideias, quem conversa muito comigo sabe, meus amigos, youtubers e tal. Tipo, eu não tô parando de buscar melhorar. Tem dias que eu me esgoto, mas eu venho sempre tendo resultados melhores. E na moral, não tem nada mais gratificante do que você ver a sua melhoria contínua, ver seus objetivos ficando cada vez mais próximos. E pra isso eu entendi que a genialidade não é algo que nasce ou é dado pra você. Ela é fruto do que vem da sua mente e você executa todo dia com seu esforço. Se critique, mas se critique para melhorar. E quando você conseguir, se sinta entusiasmado com isso. Evoluir é algo extasiante, você fica admirado com você mesmo. E isso é muito bom, mano, isso é muito gratificante, sério. Por isso eu te digo, mano, nunca deixe de buscar por algo, nunca deixe de tentar melhorar. Nunca tenha medo de arriscar por medo do julgamento dos outros. Se você ficar com medo disso, os outros vão avançar e você vai ficar. E a vida é curta demais para viver pelo olhar dos outros. Busque ser alguém excelente no que faz, no seu trabalho, no estudo, na sua família. Seja alguém que reconhece a sua capacidade e seu esforço como uma arma que poucos têm. Na verdade todos têm, mas poucos a usam. O Sai não se prendeu àquela imagem de perfeito. Perfeito ou não, ele não deixa de buscar evoluir e provar para si mesmo que ele é o melhor. E é exatamente aí que tudo se fecha. Genialidade não é um pedestal, é um caminho, não é um rótulo que você carrega. É uma construção diária que exige humildade para aprender e coragem para continuar mesmo quando dói. O verdadeiro problema nunca foi não nascer gênio. O problema é desistir antes de descobrir do que você é capaz. Enquanto alguns esperam o momento perfeito, outros estão errando, ajustando, sangrando e evoluindo. E no final quem vence não é quem parecia mais talentoso no começo, é quem aguentou mais tempo em pé, é quem transformou o esforço em hábito, disciplina em identidade e falha em aprendizado. Você não precisa provar nada pra ninguém, não precisa ser validado, aplaudido ou reconhecido agora. O jogo agora se passa na sua cabeça, ele é interno. É você contra a versão acomodada que tenta te convencer a parar. Cada dia que você escolhe continuar, mesmo cansado, mesmo inseguro, você tá construindo algo que poucos têm coragem de fazer. Então segue de pé, mesmo sem certeza, mesmo sem aplauso. Porque quando você olha pra trás e percebe o quanto evoluiu, você entende que valeu a pena o processo. E nesse momento, pouco importa se você era um gênio ou um aprendiz talentoso. O que importa é que você se tornou alguém melhor do que ontem. Bom, eu espero que com esse vídeo eu tenha te dado uma luz e também mostrado o caminho até a sua própria genialidade.